Olá, meus amigos, olá, minhas amigas, eu sou o professor Rafael de Lázaro, estamos aqui estudando Direito Constitucional. Vamos trabalhar a partir de agora a organização dos poderes, começando já com o poder legislativo. Aqui na nossa aula eu gostaria de trazer algumas considerações introdutórias a respeito do poder legislativo. Lembrando, organização dos poderes também é matéria tipicamente constitucional. Direitos e deveres individuais coletivos, direitos sociais, direitos da nacionalidade, direitos políticos, enfim, os direitos e garantias fundamentais é matéria tipicamente constitucional. Organização do Estado é matéria tipicamente constitucional. Organização dos poderes é matéria tipicamente constitucional. Ok, pessoal? Quando nós trabalhamos a respeito de organização dos poderes, nós precisamos pensar lá no artigo 2º da nossa Constituição, que vai falar a respeito dos poderes da República. Lá se fala em poderes da União, mas na verdade poderes da República, independentes e harmônicos entre si. Nós estamos falando do poder executivo, do poder legislativo e do poder judiciário. Portanto, meus amigos, nós adotamos no sistema brasileiro aquilo que se pode falar em tripartição de poderes, ou ainda tripartição de funções. E por que eu estou falando isso para vocês? Eu já vi examinador de concurso, e até hoje isso cai, falando, por exemplo, que o Ministério Público seria um quarto poder da República. Não é tão raro de acontecer isso, de aparecer no concurso. Olha, tem poder da República, Executivo, Legislativo, Judiciário e o Ministério Público. E mesmo porque, se você tiver a fim de desenvolver essa ideia de separação de poderes na sua prova, no seu concurso público, notadamente se você presta uma prova de segunda fase, uma prova discursiva, pessoal, você pode falar que existem outros posicionamentos, tá bom? O Brasil, por uma questão de opção e de tradição constitucional, adotou um modelo tripartido. Agora, você pode muito bem adotar um modelo apenas bipartido, você pode muito bem apenas adotar um modelo tetrapartido, você pode apenas adotar um modelo pentapartido, há quem diga até mesmo em modelo hexapartido, olha só para você ter isso aí, se você tiver interesse de dar uma pesquisada nessa matéria, olha, seriam poderes, na verdade, o Executivo, o Legislativo, o Judiciário, o próprio Ministério Público, a figura do Tribunal Constitucional, que seria apartada da estrutura do Poder Judiciário, o Parlamento, o Primeiro-Ministro, são posicionamentos que nós temos por aí, tá? Nós vamos ficar aqui com essa estrutura tripartida. Para todos os efeitos, Legislativo, Executivo e Judiciário. É o que nós vamos estudar aqui nessa nossa temática de organização dos poderes. Pessoal, vamos para a nossa Constituição. Gostaria de começar lendo uma pequena nuance a respeito do poder legislativo e ato contínuo, trazer algumas explicações para vocês. Olha o que diz o artigo 44 da nossa Constituição. Vou ler tanto o caput quanto o parágrafo único, que tem uma pegadinha de concurso, notadamente nesse parágrafo único, ok, pessoal? E essa pegadinha do artigo 44, parágrafo único, cai em todo tipo de concurso. Nível médio, nível superior não jurídico, nível superior jurídico, exame da OAB, impressionante como cai em todos os concursos. Eu vou fazer você não errar mais isso. Artigo 44. O poder legislativo é exercido pelo Congresso Nacional. Portanto, a gente vai na lousa para colocar o que é, afinal, esse tal de poder legislativo. Bom, poder legislativo, pessoal, no âmbito federal, ok? É o Congresso Nacional. O Congresso Nacional, por sua vez, pessoal, ele é formado pela Câmara dos Deputados e pelo Senado. A Constituição coloca Senado Federal, não gosto muito dessa expressão, tá? Só para que fique bem claro. Se é Senado, ele é óbvio que é federal, não tem o Senado estadual. Você só coloca federal e estadual quando é para distinguir. Se só tem o Senado, é óbvio que é o Senado Federal. Mas Senado, a Constituição usa o Senado Federal. Então o Congresso Nacional tem a Câmara dos Deputados, aí eu vou colocar aqui, ó, povo. Eu vou colocar aqui, ó, Senado. O Congresso Nacional é formado também pelo Senado, estados. Essa é a estrutura federal. Vamos lá, vamos continuar da leitura do dispositivo. Voltem comigo. Poder legislativo é exercido pelo Congresso Nacional, que se compõe da Câmara dos Deputados e do Senado Federal. Bom, sem segredo nenhum, já expliquei isso para vocês. Agora vem o desenvolvimento da ideia. No âmbito federal e apenas federal, nós adotamos uma estrutura, essa é a expressão que vai aparecer, bicameral. Vamos pôr na lousa essa expressão? No âmbito federal, nós adotamos uma estrutura bicameral. E apenas no âmbito federal. Nos demais âmbitos, você também adota-se uma estrutura unicameral.
Estou querendo dizer o seguinte, no âmbito da União, pessoal, no âmbito federal, nós temos duas casas legislativas. Vou repetir, no âmbito federal nós temos duas casas legislativas. No âmbito dos estados, nós temos apenas uma casa legislativa. No âmbito do Distrito Federal, nós temos apenas uma casa legislativa. No âmbito dos municípios, nós temos apenas uma casa legislativa. No âmbito da União, aqui no âmbito federal, nós temos a Câmara dos Deputados e o Senado. A Câmara dos Deputados, meus amigos, é composta por representantes do povo. A Câmara dos Deputados é composta por representantes do povo. O Senado é composto por representantes dos estados. Exatamente por isso, aqui fica mais uma dica para vocês, que na linha sucessória da presidência da República, o presidente da Câmara dos Deputados prefere ao presidente do Senado. Qual que é a ordem da linha sucessória da presidência da República? O presidente, o vice, o presidente da Câmara, o presidente do Senado, o ministro-presidente do Supremo Tribunal Federal. Você vai perguntar, Rafael, por que o presidente da Câmara vem primeiro que o presidente do Senado? Foi uma mera questão de opção do Constituinte? Não foi uma mera questão de opção do Constituinte, pessoal. Porque a Câmara representa o povo e o Senado representa as instituições dos estados. Exatamente por isso, inclusive, a representação da Câmara é variável por estados. Nós vamos ver aí um mínimo de 8 e um máximo de 70 deputados federais. Por sua vez, a composição do Senado é invariável. São 81 senadores, cada estado vai eleger 3 senadores mais os seus suplentes. Ok, pessoal? É essa a estrutura básica que se compõe no âmbito federal. No âmbito estadual, nós temos as assembleias legislativas e apenas as assembleias legislativas. Nós não temos um Senado estadual, por exemplo. No âmbito distrital, nós temos apenas a Câmara Distrital, nós não temos um Senado distrital, e no âmbito dos municípios nós temos as câmaras de vereadores. É assim que se desenvolve a relação do poder legislativo na nossa estrutura federativa, ok, pessoal? Então nós já vimos essa estrutura bicameralista ou bicameral que nós temos. A Câmara dos Deputados mais o Senado forma o Congresso Nacional. Agora eu gostaria de discorrer com vocês, pessoal, quem são afinal os deputados, quem são os senadores, pessoal. Deixa eu colocar aqui no nosso controle, vamos abrir a Constituição aí, saiu da minha Constituição. Anotem aí, pessoal, gostaria que vocês anotassem aí os requisitos objetivos para ser deputado. Quais são os requisitos objetivos para ser deputado? Vamos trocar de tela? Vamos colocar assim, ó, requisitos objetivos para ser deputado. Quais são esses requisitos objetivos? Vamos lá. O primeiro requisito é a nacionalidade brasileira. O segundo requisito, não incidir em causa de inelegibilidade, não incidir em inelegibilidade e ser eleitor. Outro requisito, idade mínima de 21 anos. Para ser deputado federal, ok? Bom, deputado estadual e deputado distrital também. Olha só, pessoal. Vamos voltar. Requisitos objetivos para ser deputado. Nacionalidade brasileira. Precisa ser brasileiro nato? Bom, somente se for o caso de assumir a presidência da Câmara dos Deputados. É dizer, um deputado até pode ser brasileiro naturalizado. Só que se esse deputado for um brasileiro naturalizado, ele não vai ser presidente da Câmara dos Deputados, porque a presidência da Câmara dos Deputados é um cargo privativo de brasileiro nato. Primeira informação. Segunda informação, não incidir em causas de inelegibilidades e ser eleitor. E eu remeto você ao nosso estudo sobre direitos políticos. Nós também tivemos aqui. Fizemos a distinção entre alistabilidade, inalistabilidade, vimos questões relativas à elegibilidade, questões relativas à inelegibilidades, trabalhamos até mesmo perda e suspensão de direitos políticos. E outro requisito é a idade mínima de 21 anos. Idade mínima de 21 anos é a informação extraída do artigo 14, parágrafo 3º, inciso 6º, a linha C da Constituição, artigo 14, parágrafo 3º, inciso 6º, a linha C da Constituição Federal, que é um requisito, aliás, a ser aferido na data da posse. Pessoal, vamos discorrer agora, eu quero discorrer com vocês
sobre as atribuições da Câmara dos Deputados. Eu quero só discorrer um pouquinho sobre as atribuições da Câmara e do Senado para a gente promover algumas dicotomias. Isso aqui despenca em concurso público, tá? O examinador adora perguntar atribuição do Congresso, atribuição da Câmara, atribuição do Senado. A gente vai dar um enfoque especial aqui nas atribuições da Câmara e do Senado. Antes da gente discorrer sobre essas atribuições da Câmara e do Senado, você tem que saber a maneira como o deputado é eleito, ok? O deputado é eleito pelo sistema proporcional. Nós temos basicamente dois sistemas de votação. Sistema proporcional e o sistema majoritário. O que é o sistema proporcional? Bom, o sistema proporcional é o seguinte, nem sempre aquele mais votado é o que leva. Quando nós vamos adotar certos coeficientes eleitorais, nós vamos seguir exatamente, explicar, aprofundar nisso aqui, porque é uma matéria de direito eleitoral. Você fala o seguinte, mas o fulano de tal ele teve 100 mil votos e o Cicrano da Silva ele teve 10 mil votos. Entretanto, o fulano de tal que teve 100 mil votos ele não entrou. Geralmente ele não entra porque aquele que teve menos votos, ele foi puxado por um grande puxador de votos, né? Um grande exemplo que eu posso dar para vocês, que existe no Brasil, é o Tiririca, né? O Tiririca tem 1.500.000 votos, 2 milhões de votos, ele leva às vezes uma, duas pessoas junto com ele por conta da expressiva votação, porque isso é uma decorrência do sistema proporcional, ok? É diferente do sistema majoritário. Tem as variações do sistema majoritário, mas a regra do sistema majoritário é a seguinte, é eleito quem é mais votado, pronto, acabou. No Senado nós adotamos o sistema majoritário. Quem recebe mais votos vai para compor o Senado. Na Câmara não. Na Câmara nós utilizamos o sistema proporcional, ok? Vamos lá, vamos direto para as atribuições da Câmara dos Deputados. É isso que eu quero discorrer com vocês aqui. Compete privativamente à Câmara dos Deputados. Vamos ler. Autorizar por 2/3 dos seus membros, a instauração de processo contra o presidente e o vice-presidente da República e os ministros de Estado. Isso nada mais é do que uma atribuição autorizativa da Câmara dos Deputados. Vamos supor que o presidente da República ele vai ser processado por crime comum. Vamos supor que o presidente da República vai ser processado e julgado por crime de responsabilidade. Antes de você ter essa fase de julgamento, você precisa passar por uma fase de autorização. E a fase de autorização é dada exatamente por quem? Pela Câmara dos Deputados. Rafael, por que você está batendo nas atribuições da Câmara? Por que você está batendo nas atribuições do Senado? Simples, pessoal. Nós acabamos de passar por um momento delicado da nossa história. Nós caçamos o nosso segundo presidente no espaço de menos de 30 anos. Ou seja, o seu examinador, ele não necessariamente vai ficar desatrelado aos fatos que estão ocorrendo na sociedade para converter isso em uma pergunta. E eu sempre insisto que a Constituição traz essas regras exatamente para tratar de cenários de estabilidade e instabilidade institucional. É dizer, nós acabamos de caçar a presidente Dilma Rousseff, a presidente Dilma Rousseff foi caçada porque houve antes um juízo autorizativo e esse juízo autorizativo foi feito mediante o voto de 2/3 dos membros da Câmara dos Deputados. Votação aberta, hein? Dessa de votação secreta. Vamos lá, próxima competência. Artigo 51, compete privativamente à Câmara dos Deputados. Número 2. Proceder à tomada de contas do presidente da República quando não apresentadas ao Congresso Nacional dentro de 60 dias após a abertura da sessão legislativa. Proceder à tomada de contas do presidente da República quando não apresentados ao Congresso Nacional dentro de 60 dias após a abertura da sessão legislativa. O que é a questão, pessoal? Como é que cai esse dispositivo? Quem tem que proceder? O presidente tem que prestar contas, certo? É uma decorrência do sistema de freios e contrapesos, ok? Ia colocar na lousa, depois a gente coloca. Sistema de freios e contrapesos. O que é? Poder Legislativo, Poder Judiciário, Poder Executivo são autônomos, são independentes? É óbvio que são. Agora, existe um sistema de freios e contrapesos. Um controla o outro, tudo bem? Se o presidente não prestar as contas devidamente ao Congresso Nacional, quem vai fazer a tomada, quem vai proceder à tomada de contas é a Câmara dos Deputados. Por que eu estou falando isso? O examinador adora falar que é o Congresso. Bom, se o presidente tem que prestar contas ao Congresso e o presidente não prestou contas, é o Congresso que deve proceder à tomada de contas. Não, a tomada de contas é feita pela Câmara dos Deputados. Número 3. Elaborar o seu regimento interno, artigo 51, inciso 3º, uma atribuição regimental, uma atribuição interna da Câmara dos Deputados. Número 4, dispor sobre sua organização, funcionamento, polícia, criação, transformação ou extinção dos cargos, empregos e funções de seus serviços e a iniciativa de lei para a fixação da respectiva numeração, observados os parâmetros estabelecidos na Lei de Diretrizes Orçamentárias, eleger membros do Conselho da República nos termos do artigo 89, inciso 7º da nossa Constituição. Bom, vimos, portanto,
portanto, os requisitos objetivos para ser deputado, vimos as atribuições da Câmara dos Deputados, constância do artigo 51 da Constituição. Vamos mudar a tela aqui, vamos ver os requisitos objetivos para ser senador. Vamos comigo na tela, requisitos objetivos para ser senador. Bom, então deixa eu colocar aqui, peraí. Eu venho falando, pessoal, que a Câmara dos Deputados é composta de representantes do povo. E exatamente por isso, ocorre uma variação nos seus membros. Deixa eu explicar essa questão antes. Exatamente por conta disso, ocorre uma variação dos seus membros. Tem estado que é mais populoso, esse estado vai ter uma representação maior, desde que se respeite o máximo de 70 deputados. E o estado menos populoso, ele vai ter uma representação menor, desde que se respeite um mínimo de 8 deputados, 8 ou 70 deputados. Já no âmbito dos estados não existe isso. Os estados vão ser representados pelo Senado. Porque o estado de São Paulo é maior do que o estado de Sergipe, então o estado de São Paulo vai ter uma representação de senadores maior. Não é isso que acontece, tá bom, pessoal? Exatamente por isso você vai ter 513 deputados, que é o resultado da somatória de todos os deputados federais representando todos os estados na medida dos seus contingentes populacionais, e você vai ter a representação do Senado, que vai ser fixa, baseando-se em 3 senadores por estado, ok? Lembro, a representação dos estados é feita pelo Senado, os senadores são eleitos para mandato de 8 anos, pessoal. Mais uma dica que eu trago para vocês. Enquanto um deputado é eleito para um mandato de 4 anos, e ele pode se reeleger quantas vezes ele quiser, o senador é eleito para um mandato de 8 anos, pessoal. A legislatura dele dura, na verdade, o mandato dele dura 2 legislaturas. A legislatura é o prazo que vai, é o período que dura 4 anos. Renovando sempre as proporções de 2/3 e 1/3. Ou seja, se numa eleição você elege ou reelege, enfim, 2 senadores, na outra eleição você vai eleger ou reeleger um senador. É sempre assim, 2 e 1, 2 e 1, 2 e 1. Na Câmara dos Deputados não tem isso. Também no Senado, reeleições infinitas, tá? O senador, o deputado, ele pode se reeleger quantas vezes ele quiser. Rafael, mas eu vi que nós temos aqui a emenda da reeleição que autoriza somente uma reeleição para cargo de chefe do executivo, uma reeleição direta. O máximo presidente da República, o governador pode ficar em 4 anos mais 4. É assim para o deputado? É assim para o senador? Não, tá bom? Deputado e senador pode ficar aí, que é o que acontece em termos práticos, 20, 25, 30, até mais tempo do que isso. Só valendo lembrar a diferença no tempo de duração do mandato. Deputado 4 anos, senador 8 anos. Vamos lá ver os requisitos objetivos para ser senador. Falta ainda a questão da legislatura, eu não esqueci. Fiquem tranquilos, o artigo 44, parágrafo 1 da Constituição, é o que eu vou trabalhar com vocês ainda. Fiquem tranquilos. Refere-se aqui às condições de elegibilidade, certo? Vamos na lousa. Quais são esses requisitos objetivos para ser senador? O primeiro requisito é a nacionalidade brasileira. Rafael, vale aquele negócio de brasileiro nato, naturalizado? Sim, tranquilamente, exatamente, ok? Pode ser um senador brasileiro naturalizado? Pode, ele só não vai ser presidente do Senado, porque o presidente do Senado está na linha sucessória da presidência da República. Outro requisito, não incidir em causa de inelegibilidade e ser eleitor. O que é isso, Rafael? Bom, é simples, ele deve poder votar e ser votado, ele deve ter os requisitos de alistabilidade, ele não deve incidir numa situação de inalistabilidade, ele deve ter as condições de elegibilidade, ele não pode incidir nas condições de inelegibilidade ou perda ou suspensão de direitos políticos. Qual que é o outro requisito, Rafael? O requisito da idade mínima de 35 anos. As idades para exercício de cargo eletivo sempre aferidas na data da posse. Idade mínima de... Os outros requisitos aferidos sempre na data do registro da candidatura. Idade mínima de 35 anos. Pessoal, a idade mínima de 35 anos vem aqui comigo a mesma idade do presidente, do vice-presidente da República. A doutrina, inclusive, brinca, falando que é quando o indivíduo adquire a capacidade eleitoral plena, que é quando ele pode votar e ser votado para todos os cargos, ok?
Lembrando que deputado é 21 anos. Para senador, a idade mínima de 35 anos. Coloquem a fundamentação aí. Artigo 14, parágrafo 3º, inciso 6º, a linha A da Constituição. Artigo 14, parágrafo 3º, inciso 6º, a linha A da nossa Constituição. Bom, então a gente seguiu a lógica, né? Trabalhamos aí o tempo de duração de mandato, a forma de eleição, vimos que os senadores são número fixo, os deputados são número proporcional. Vimos a respeito das reeleições aí, infinitas, digamos assim, enquanto o cidadão tiver vontade de ser deputado, enquanto ele tiver vontade de ser senador, seguindo a lógica, se a gente viu as atribuições da Câmara dos Deputados, eu gostaria de trabalhar com vocês as atribuições do Senado, pessoal. As atribuições do Senado estão no artigo 52. Artigo 52, e é óbvio que eu não vou trabalhar todas as atribuições do Senado. Eu vou apenas discorrer sobre uma ou outra que caem com mais frequência em exame de OAB e em concurso público, ok, pessoal? Então vamos lá. Compete privativamente ao Senado. Número 1, processar e julgar o vice-presidente da República, processar e julgar o presidente ou vice-presidente da República nos crimes de responsabilidade, bem como os ministros de Estado e os comandantes da Marinha, do Exército e da Aeronáutica nos crimes da mesma natureza conexos com aqueles. Vem aqui que eu vou dar uma dica para vocês. O presidente da República, pessoal, para você, vamos supor, vamos pegar aqui o crime de responsabilidade, que é o que vai cair no seu concurso público. Por quê? Porque nós cassamos a presidente da República muito recentemente por conta de crime de responsabilidade. Pelo menos assim decidiu o Senado. Qual que é a questão? A gente viu lá das atribuições da Câmara dos Deputados, que a atribuição da Câmara dos Deputados é autorizar por 2/3 dos seus membros o processo e o julgamento por crime de responsabilidade. Atribuição da Câmara dos Deputados. Quando chega no Congresso, no Senado, desculpa, é o Senado que vai fazer esse julgamento. O Senado vai ser presidido pelo ministro-presidente do Supremo Tribunal Federal, enfim, tudo aquilo que você assistiu na televisão lá. A grande questão é a seguinte, sempre se disse, a doutrina amplamente majoritária sempre disse o seguinte, ó, a partir do momento que a Câmara autoriza, o Senado está obrigado a processar e julgar. A doutrina sempre falou isso. Você lê os editais, os manuais de concurso público mais tradicionais, inclusive os seus manuais, eu diria até de 2016, 2015, 2016, eles vão falar isso. Ó, Câmara, a grande maioria, tá? 95% dos casos. A Câmara autorizou? Bom, se a Câmara autorizou, o Senado é obrigado a processar e julgar. Não foi o posicionamento seguido pelo Supremo Tribunal Federal. E o examinador já está perguntando isso, notadamente se você está prestando concurso de nível superior jurídico. O Supremo Tribunal Federal falou o seguinte, ó, nada obstante, a Câmara dos Deputados autorize, o Senado, tem a competência para o processo de julgamento. Então pode ser que o Senado, mesmo com a autorização da Câmara, não promova o processo de julgamento. O Senado, por mera maioria simples, poderia falar o seguinte, ó, eu não vou iniciar o processo de julgamento por crime de responsabilidade do presidente da República. Portanto, nada obstante, o que diz o artigo 52, inciso 1º da Constituição, processar e julgar o vice-presidente da República nos crimes de responsabilidade, nada obstante o que está contido aqui, pessoal, significa o seguinte, ó, a Câmara autorizou? Autorizou. Isso obriga o Senado? Isso não obriga o Senado. Tá? Por que eu estou falando isso? Simples, porque é o processamento que vai ser cobrado a partir de agora nos concursos públicos, porque 95% dos livros do direito constitucional falavam que a partir do momento que a Câmara autorizou, o Senado estava obrigado a cumprir. Essa é uma nuance que eu queria trabalhar com vocês. Vamos lá. Mais uma atribuição, mais uma competência privativa do Senado, mais uma competência privativa do Senado. Vamos lá, deixa eu colocar aqui. O inciso 10, pessoal. Vamos lá para o artigo 52, inciso 10 que eu queria trabalhar. Também compete privativamente ao Senado suspender a execução no todo ou em parte de lei declarada inconstitucional por decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal. Vou repetir, suspender a execução no todo ou em parte de lei declarada inconstitucional por decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal. Por que eu estou trazendo esse dispositivo aqui para vocês? É simples. O que acontece? Quando o Supremo Tribunal Federal dá uma decisão que declara no todo ou em parte uma determinada lei inconstitucional, se nós estivermos tratando em controle, estou falando de procedimentos tradicionais, ok? Se nós estivermos em controle concentrado de constitucionalidade, essa decisão por si só, a decisão do Supremo, ele já tem eficácia de suspender a aplicação dessa lei. O STF, ou ele faz uma modulação de efeitos, mas em regra fala o seguinte, ó, a partir de agora, essa lei é declarada inconstitucional. Agora, quando nós estamos no âmbito de um controle ou difuso, ou uma análise interpartes, análise restrita às partes,
Para que essa lei seja suspensa no todo ou em parte, vai depender de um ato do Senado, pessoal. Vai depender de um ato do Senado. O Senado precisa suspender a execução no todo ou em parte. O Senado faz isso, inclusive, por uma resolução. Havia uma discussão envolvendo uma suposta mutação constitucional desse dispositivo, no sentido de que o Senado não deveria suspender a execução. Na verdade, quem suspenderia a execução seria o próprio Supremo Tribunal Federal. E a função do Senado seria apenas de dar publicidade à questão. É óbvio que esse posicionamento não foi para frente, para todos os efeitos, portanto, a suspensão de uma lei declarada inconstitucional, no todo ou em parte, pelo Supremo Tribunal Federal, continua sendo uma atribuição do Senado. Ok, pessoal? E para a gente encerrar essa nossa aula de pincelamentos referentes ao poder legislativo, eu não me esqueci do artigo 44, parágrafo único da Constituição, que eu falei que eu ia ler para vocês. Vamos lá? Essa aqui já é a aula de processo legislativo. Olha só. Artigo 44, eu li logo no começo da aula. Olha como a gente volta, né? A gente trouxe o máximo possível de informações, tentou analisar de forma conglobada. Artigo 44, o poder legislativo é exercido pelo Congresso Nacional, que compõe-se da Câmara dos Deputados e do Senado. Aí o parágrafo único vai falar o seguinte: cada legislatura terá duração de 4 anos. Então, algumas informações que eu dou aqui para vocês. O examinador de concurso adora perguntar assim, ó, cada sessão legislativa tem duração de 4 anos. É impressionante como ele adora perguntar isso. Pessoal, uma coisa é a sessão legislativa, outra coisa é a legislatura. O que é a legislatura? A legislatura nada mais é do que esse espaço temporal que vai de 4 anos. Vamos supor, legislatura que vai de janeiro de 2017, 17, 18, 19 até dezembro de 2020. Isso é uma legislatura, é o espaço de 4 anos. É diferente da sessão legislativa. Se a gente analisar a sessão legislativa, você tem que ler o artigo 57 da nossa Constituição. Olha o que diz: o Congresso Nacional reunir-se-á anualmente na capital federal, de 2 de fevereiro a 17 de julho e de 1º de agosto a 22 de dezembro. Portanto, pessoal, uma legislatura, 4 anos, é composta de 4 sessões legislativas. Vou repetir, uma legislatura é composta de 4 sessões legislativas. O examinador adora promover essa confusão. Uma outra confusão que o examinador adora fazer, e você não vai mais errar. Lembra que eu falei agora há pouco que os membros da Câmara dos Deputados são eleitos para um mandato de 4 anos. E os membros do Senado são eleitos para um mandato de 8 anos. Costuma-se falar o seguinte, ó, os membros, os senadores, são eleitos para uma legislatura de 8 anos. Pessoal, muito cuidado com isso. Não é que os membros do Senado são eleitos para uma legislatura de 8 anos. Eles são eleitos para 2 legislaturas. Porque se a gente lê o artigo 44, parágrafo único, novamente, a gente vai falar o seguinte: cada legislatura terá a duração de 4 anos, ou seja, não existe legislatura de 8 anos. Significa, portanto, que a legislatura do senador, não é que a legislatura do senador é de 8 anos. Sim, o que existe é um mandato de 8 anos, mas ele vai ser eleito, portanto, para 2 legislaturas. Não é que a legislatura do senador vai ter 8 anos. Você erra a questão de bobeira, é pegadinha de mau gosto que o examinador faz com você e você não vai mais errar uma questão assim. Ok, pessoal? Com isso, nós encerramos aqui as nossas nuances introdutórias a respeito do Poder Legislativo. Queria trabalhar um pouquinho daqui a pouco com vocês sobre o processo legislativo. A gente faz isso depois. Muito obrigado, um grande abraço e até a próxima.